Olá, bem-vindo ao Panorama. Acompanhe agora reportagens produzidas pelo seu jornal, o Telejornal da TVT. Temas relevantes para uma sociedade mais igualitária e justa. A última vez que um pedestre morreu vítima de atropelamento na Marginal Tietê, em São Paulo, foi em março do ano passado. Mesmo assim, o futuro prefeito da capital paulista, João Dória, anunciou que irá aumentar o limite de velocidade nas marginais. Para tentar barrar a iniciativa, entidades entregaram um documento ao Ministério Público. O dossiê de 300 páginas foi elaborado por 5 entidades que defendem a mobilidade a pé e por bicicletas. O documento entregue ao Ministério Público Estadual traz dados sobre mortes e violência no trânsito, além de artigos e estudos técnicos que mostram os benefícios da baixa velocidade nas vias urbanas. Vai aumentar os limites de velocidade para chegar a alguns minutos, em torno de 4 minutos mais rápido do que seria com os limites atuais de velocidade. Então, o quanto esses 4 minutos valem? A pressa de uma pessoa não pode valer a vida de uma outra pessoa. Um dia depois de o dossiê ser entregue à Justiça, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, decidiu anunciar que vai aumentar os limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê a partir de 25 de janeiro, como prometeu durante a campanha eleitoral. Batizado de Marginal Segura, o plano mantém o limite de velocidade de 50 km por hora para uma das faixas da pista local. As outras faixas da pista local voltam a 60 km por hora. Já a central vai de 60 km para 70 km por hora e a expressa de 70 km para 90 km. Existe esse mito de que não existem pedestres na marginal. Então fomos lá com a nossa equipe fazer uma contagem de pedestres, passamos o dia inteiro em vários pontos da marginal contando e chegamos a um dado incrível de quase 20 mil pedestres por dia. O prefeito Fernando Haddad reduziu o limite das velocidades máximas em julho de 2015. Um ano depois, o número de acidentes com vítimas, mortas ou feridas, caiu 37,5% na capital paulista, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. Nas marginais, os acidentes diminuíram 52% e os atropelamentos passaram de 27 para 9 no mesmo período. Esse corredor Francisco Morato Consolação produz 12 pessoas com incapacidade permanente por mês, fora os que morrem. Qual é o custo de manter o indivíduo vivo? Qual é o custo da prótese? Quanto ele perdeu, o indivíduo jovem, de capacidade produtiva por se tornar deficiente? Quanto a Previdência está pagando por uma pensão por invalidez? Para o professor de medicina da USP, mais do que manter os limites atuais de velocidade, é preciso mudar a mentalidade da população. Aumentos de acidentes serão atribuídos ao retorno da velocidade, consequentemente isso vai ser cobrado mais tarde, mas o mais importante é o ônus das famílias. Este é o verdadeiro ônus. Pessoas que poderão, por causa de uma decisão de coerência política, pagar um preço altíssimo para suas vidas, para sua subsistência, ou mesmo vir a falecer. Nos últimos 13 anos, os reajustes dos preços dos remédios eram permitidos apenas uma vez por ano. Mas medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer muda as regras. A intenção é permitir revisões de preço a qualquer momento, quando o medicamento se torna escasso no mercado. Isso acontece porque, devido ao preço baixo, a indústria farmacêutica não tem interesse em produzi-lo. Ou seja, a MP vai permitir aumentar o preço do medicamento a qualquer momento para atender interesses dessa indústria. Desde 2003, a indústria farmacêutica tem o direito de reajustar os preços dos remédios a cada mês de março, após cálculos que envolvem inflação, taxa de câmbio e produtividade. Cerca de 22 mil grupos de medicamentos obedecem à mesma política de reajuste, com índices máximos definidos pelo governo.
obedeciam. Com a medida provisória publicada esta semana pelo presidente Michel Temer, alguns grupos de remédios poderão sofrer revisão de preço fora do período de reajuste. Infelizmente, da forma como a medida provisória foi aprovada, além de surpreender, ela traz uma grande apreensão, porque pode ser um retrocesso do que já está em andamento, sem mesmo ter a discussão com a sociedade. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o objetivo da medida provisória é servir de estímulo para a produção de medicamentos escassos no mercado devido ao baixo preço, como a penicilina, administrada no tratamento da sífilis, e até mesmo remédios para o tratamento do câncer. Resgato sempre a importância de não comparar a produção de medicamentos com a produção de bens de consumo, como móveis, roupas e tal, porque são produtos essenciais para a saúde humana. O governo alega que os aumentos serão excepcionais e que os medicamentos que poderão ser reajustados são de uso hospitalar. Mesmo assim, a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ressalta que a medida é preocupante, porque o paciente acabará pagando a conta. E é importante que tenha a garantia de que não seja apenas uma decisão econômica que determine a produção de medicamentos. Então, esse preço precisa estar protegido de alguma forma para que não seja qualquer medida de interesse privado que possa se sobrepor ao interesse coletivo, que é o acesso à medicação. A medida provisória foi publicada sem passar pela avaliação do Congresso Nacional. O texto não foi regulamentado e ainda não se sabe que critérios serão usados para definir os medicamentos que poderão ter os chamados reajustes emergenciais. A gente vai acompanhar esse movimento todo e vai se posicionar certamente sobre esses temas. Agora vamos falar sobre habitação. O Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo assinou a escritura do antigo Hotel Cambridge. Por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, o prefeito Fernando Haddad fez a doação do imóvel ao movimento, que agora passa a ter a responsabilidade sobre o edifício. O antigo Hotel Cambridge passa agora a ser o Residencial Cambridge. Alegria é a palavra que resume o sentimento dos moradores da ocupação do antigo Hotel Cambridge com a tão sonhada escritura do edifício, ocupado desde 2012. É uma notícia muito agradável para a gente fica muito feliz, né? Porque são 4 anos de luta, né? Para mim foi maravilhoso, para mim é uma conquista. Uma das conquistas. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente fazia tempo que nós estávamos já aguardando, né? O imóvel estava abandonado há décadas e há mais de 10 anos tinha sido desapropriado pela Prefeitura de São Paulo. Através do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, o prefeito Fernando Haddad conseguiu fazer a doação do imóvel para o Movimento Sem Teto do Centro, que ficou responsável pela reforma e construção das moradias. A assinatura de transferência da posse do imóvel para o movimento social aconteceu ontem, após anos de mobilização e luta, que garantiu que o prédio fosse destinado à moradia de interesse social. E daí não fica nenhum papel comigo? Vai registrar primeiro, depois... Foi um longo processo, eu vou contar um pouquinho desse processo, que ele culmina agora nessa passagem da posse do prédio, né? A passagem em si, a posse, ela significa a retirada do fantasma da reintegração de posse, que é um medo que os ocupantes aqui do prédio tinham desde então. Agora eles deixam de ser ocupantes do prédio e passam a ser proprietários. Fabiano e a companheira Magali participaram em 2012 da ocupação do prédio, que estava abandonado há décadas, sem nenhuma utilização. Quando nós entramos aqui, saiu mais de 40 caminhões de entulho, lixo, tudo. Esgoto nós não tínhamos água encanada, não tínhamos nada no prédio. A elétrica também não tinha nada. Então foi tudo feito do começo. Atualmente, o edifício abriga 171 famílias e oferece espaço para que os moradores desenvolvam seu próprio negócio. Tem o brechó, a oficina de costura da Dona Maria e a padaria da Boleira Nice. No começo eu pensava que eu não ia dar conta, né? Mas agora não, é sossegado, tranquilo, que nem uma hora dessa aqui. Eu já estou quase terminando todos os pedidos, que eles me ligam logo cedo. E para mim está sendo
muito bom. Com a estagnação dos investimentos do governo federal para os programas sociais, o principal desafio agora é conseguir um financiamento para fazer a reforma do prédio de 15 andares e transformar os apartamentos do antigo hotel em habitação digna. É uma posse com alguns encargos, então o movimento ele é obrigado agora a arcar também com os impostos e com a segurança e com tudo que é relativo à questão da manutenção do prédio. E ele é obrigado a converter isso em habitação de interesse social. Então ele tem algumas exigências, senão ele perde essa posse. O passo agora é lutar para como se diz, um financiamento, né? Porque isso a gente precisa disso, um financiamento. E para garantir que realmente esse prédio vai ser nossa moradia. A nova lei da migração aprovada pela Câmara dos Deputados traz avanços sociais aos estrangeiros, mas precisa ser aperfeiçoada. A constatação é de especialistas ouvidos pela TVT para comentar a nova legislação dos estrangeiros, que agora precisa ser aprovada pelo Senado. Atualmente, estrangeiros no Brasil não podem participar de manifestações políticas e sindicatos, por exemplo. A lei vigente é de 1980, período da ditadura civil-militar. Naquela época, o estrangeiro era visto como ameaça à segurança nacional. Mas isso vai mudar. A Câmara dos Deputados aprovou a Lei de Imigração, que revoga o Estatuto do Estrangeiro, define os direitos e deveres dos imigrantes no Brasil. Segundo Viviana Penha, do Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, a aprovação da lei é um avanço, porque traz uma visão cidadã sobre os estrangeiros, que passarão a ter garantias de tratamento humanitário, acesso aos serviços públicos de saúde, educação, previdência e regularização de documentos. É bem importante o que está sendo feito, é uma grande conquista principalmente para os imigrantes que estão aqui há muito tempo, mas também para os que estão chegando, porque dá muitas mais ferramentas para trabalhar. Quando você permite a regularização de imigrantes, você acaba com a concorrência desleal, porque todos estão aptos a ser contratados no regime de CLT, portanto, receber os salários iguais, né? A nova lei vai anistiar estrangeiros ilegais que entraram no Brasil até 6 de julho de 2016, desde que eles façam o pedido de regularização até 1 ano depois da promulgação da lei. Entidades que apoiam os imigrantes elogiam a nova lei, mas lamentam que alguns pontos tenham ficado de fora, como o direito ao voto. Quase todos os países da América Latina, o imigrante tem direito ao voto, pelo menos municipal. Então, isso é importante, porque imigrantes que estão há muito tempo no Brasil não têm direitos, assim, não pode opinar. E mesmo que a pessoa já deixou atrás a vida dele, no país dele, a pessoa está aqui, a pessoa precisa fazer parte do que está acontecendo aqui. Nós acreditamos, enquanto instituições e entidades que estão articuladas, que estavam e estão ainda, né, até que se vote e seja sancionada a lei de imigração, que coisas que faltaram no texto sejam contempladas no regulamento, né? Então, uma instituição, a OIM, a Organização Internacional para Migrações, já está fazendo um levantamento com entidades, pesquisando a maneira ideal, conforme a visão humanitária mesmo, né, dessa nova lei, de como fazer esse regulamento. O projeto agora volta para a apreciação do Senado, onde se espera uma votação rápida. Só depois vai para a sanção presidencial. Apesar da necessidade de modernizar a lei que trata dos estrangeiros, a bancada conservadora do Congresso Nacional foi contra o projeto. Uma das manifestações mais polêmicas foi a do deputado Jair Bolsonaro, do PSC, que escreveu em sua página no Facebook: "O Brasil abre suas portas para a escória do mundo." As entidades que defendem os direitos dos imigrantes lamentam a posição xenófoba do deputado fluminense. Os imigrantes refugiados não são escórias da humanidade, né? São pessoas que lutam para melhorar de vida e a migração acaba sendo a principal alternativa, né? Não é uma ameaça, né, para o país a chegada dos imigrantes, pelo contrário, né, possibilita melhores convivência, inclusive, e desenvolvimento do próprio país. Veja no próximo bloco, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo pode ser extinta e a vitória de uma mulher no campeonato de slam. A gente já volta.